Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais uma conversa do projeto Escoliose Brasil. A nossa missão por aqui, você já sabe, é seguir nessa nossa utopia pela conscientização da escoliose, e essa é uma iniciativa que nasceu lá no Instituto de Escoliose Patrícia Ítalo Mentes, que é um centro especializado que já atua no Rio de Janeiro desde 2011, e olha que legal. A partir de 2025, está chegando em São Paulo também. Hoje, a gente vai fazer uma jornada juntos. Pensa naquela pessoa que acabou de receber o diagnóstico, sabe? Tá com raio-x na mão, a cabeça, assim, cheia de dúvidas, de medos. O que acontece quando essa pessoa entra pela porta de um centro especializado? Qual é o primeiríssimo passo para transformar essa incerteza toda no plano de ação claro, seguro? É nesse processo de avaliação que a gente vai mergulhar fundo hoje. Exato. E essa jornada que você descreveu, ela é fundamental, porque, assim, a percepção geral é que a avaliação serve só para medir a curva, né? Isso. A pessoa chega achando que a gente vai só olhar o raio-x, dar um número e pronto. Mas um tratamento de excelência, ele começa muito antes. Começa na compreensão profunda daquele indivíduo. A avaliação não é sobre a escoliose, é sobre a pessoa que tem a escoliose. Nossa, gostei muito disso. É sobre a pessoa, não a doença. Então vamos lá, vamos começar pelo começo mesmo. A primeira etapa é a tal da entrevista inicial e o histórico clínico, uma conversa. Isso me parece quase um trabalho de detetive, sabe? O que vocês estão tentando descobrir ali? E sendo bem prática, o quanto um hábito, tipo usar o computador meio torto, impacta de verdade numa curva que muitas vezes tem um componente genético forte. Muita gente deve se sentir culpada, né? Achando que causou a própria escoliose. Olha, essa é uma pergunta excelente e uma preocupação muito, muito comum. Primeiro, a questão da culpa. Na maioria dos casos, principalmente na escoliose idiopática do adolescente, a pessoa não fez nada para causar a curva. A conversa inicial serve justamente para tirar esse peso, sabe? Que alívio ouvir isso. Pois é. A gente investiga o histórico familiar para entender a predisposição genética, claro, mas também a história daquela curva específica. Quando foi notada, evoluiu rápido, já tentou algum tratamento, o que funcionou, o que frustrou. E sobre os hábitos. Eles não causam a escoliose, mas eles criam o terreno onde a escoliose se manifesta e progride. Saber se a pessoa fica 8 horas sentada, se pratica um esporte de impacto, tudo isso nos ajuda a entender as forças que atuam naquela coluna no dia a dia. Entendi. Então não é sobre achar um culpado, mas sim entender o cenário todo. É como montar um quebra-cabeça e cada pecinha da vida da pessoa importa. Exatamente. E o fascinante é que essa conversa já começa a nos dar pistas para um passo que vem mais para frente, que é a classificação do padrão da curvatura. Não basta dizer, é uma escoliose de 30 graus. Não é só um número? Não é. Com base na história e depois na análise física, a gente classifica o padrão tridimensional. É uma curva principal torácica, tem uma compensatória lombar. Esse diagnóstico funcional que une a história com a estrutura é a base que vai guiar, assim, absolutamente tudo, desde os exercícios até o desenho de um colete 3D, se for o caso. Quer dizer que não é só uma coluna que entortou para o lado, tipo um bambu curvando. É bem mais complexo. E isso me leva para a parte que eu acho mais visual da avaliação. Eu já ouvi falar no conceito de body blocks, os blocos corporais, pelve, lombar, tórax. O que é isso na prática? Como vocês enxergam o corpo em 3D? Ótima analogia essa do bambu. Essa imagem do bambu é a visão 2D. E é o maior erro na compreensão da escoliose. A escoliose é, na sua essência, tridimensional. Peça assim. Além do desvio para o lado, as vértebras giram sobre o próprio eixo, elas rodam. A avaliação com os body blocks enxerga o corpo como uma pilha de blocos mesmo. Numa coluna alinhada, eles estão bem pilhados. Na escoliose, esses blocos se deslocaram e giraram. A pelve pode ter rodado para um lado, o tórax para o outro. É como se as vértebras tivessem torcido, tipo quando a gente torce um pano molhado para tirar a água. Essa imagem ajuda a entender por que um simples fica reto não resolve nada, né? Essa imagem é perfeita.
É exatamente isso. Você não consegue distorcer um pano só puxando as pontas. Você precisa aplicar uma força de desrotação. Faz todo sentido. Na avaliação 3D, a gente mapeia exatamente qual bloco rodou para qual lado, qual se deslocou. Isso nos mostra as concavidades, que são as áreas que afundaram e precisam de expansão, e as convexidades, que são as partes mais salientes, como a giba das costas, que precisam de alinhamento e controle. E esse mapa tridimensional nos leva a uma das ferramentas mais surpreendentes do tratamento. Que é? A respiração. Respiração. Confesso que essa conexão não é nada óbvia para mim. Eu sempre pensei em escoliose como um problema de ossos e músculos. O que o ato de inspirar e expirar tem a ver com a posição da coluna? Tudo. A nossa caixa torácica, as costelas, está diretamente conectada às vértebras. Na escoliose, por causa daquela rotação que a gente falou, a caixa torácica também fica simétrica. Uhum. O ar, por natureza, vai para onde é mais fácil, para o caminho de menor resistência. Então ele tende a encher mais o lado da convexidade, que já está expandido, e ignorar o lado da concavidade, que está afundado. A avaliação respiratória corretiva investiga justamente isso. Espera um pouco, isso é fascinante. Quer dizer que a pessoa pode ativamente aprender a inflar uma parte específica do tronco que antes não usava direito. É quase como aprender a mexer um músculo novo. Exatamente. No começo é estranho, parece impossível, mas com orientação, com prática, a pessoa aprende a direcionar o ar para essas áreas colapsadas. A respiração vira uma força interna que ajuda a distorcer e a remodelar a coluna de dentro para fora 24 horas por dia. É uma ferramenta de autocorreção poderosíssima que ela leva para a vida. Uau! Ok, então esse mapa 3D mostra a foto do corpo parado e a respiração é uma ferramenta para começar a mudar essa foto. Mas ninguém vive como uma estátua, né? Imagino que os desvios que vocês encontram nessa foto causam um efeito dominó na hora de andar, de sentar, de fazer um esporte. Como vocês investigam isso? O corpo luta contra essa correção quando ele está em movimento? Perfeito. Essa é a próxima pergunta lógica. É aí que entram os testes funcionais e de mobilidade. Tem uma frase no nosso material que eu adoro. A função precisa acompanhar a forma. Boa. Não adianta nada a gente corrigir a forma, a postura estática, se os padrões de movimento da pessoa continuam puxando o corpo de volta para o padrão da escoliose. Nesses testes, a gente pede para a pessoa fazer movimentos simples do dia a dia. Agachar, levantar um braço, caminhar. E a gente observa. E o que vocês veem? A gente vê as compensações. Vemos o corpo roubando no movimento para evitar usar uma área mais fraca ou mais rígida. Identificamos encurtamentos musculares, falta de coordenação, músculos que não estão acordando como deveriam. Isso tudo nos mostra quais são as barreiras funcionais para a correção. Mas isso também levanta outra questão crucial. Que é? Qual o potencial real de correção? O quanto essa coluna pode de fato melhorar? Imagino que essa seja a pergunta de $1 milhão para quem está passando pela avaliação. A gente tem uma forma muito boa de ter uma prévia dessa resposta. É o teste de correção manual. Nessa etapa, com um paciente relaxado, o terapeuta usa as próprias mãos para aplicar forças suaves e muito específicas, guiando o corpo por uma postura mais corrigida. A gente aplica vetores de força para alongar, para distorcer aquele pano molhado que você mencionou, e observamos o quanto a estrutura é flexível, o quanto ela cede. E o que o paciente sente nesse momento? É um momento muito revelador. Além de a gente ver a resposta passiva do corpo, pedimos a participação ativa do paciente. Pedimos que ele tente manter aquela correção usando uma ativação muscular sutil, o que a gente chama de basic tension, ou tensão básica. Essa tensão básica é algo que a pessoa sente? É tipo contrair um músculo de propósito? Ou é uma sensação mais sutil, um ajuste de equilíbrio que se aprende? É muito mais sutil. Muita gente acha que corrigir a postura é fazer força, é ficar duro, tenso. A basic tension é o oposto. É uma ativação profunda, leve, um tônus de base que estabiliza a coluna na nova posição sem rigidez. E nesse teste, a pessoa sente, talvez pela primeira vez, como é estar numa postura mais alinhada. Lembro de um caso, um adolescente que chegou muito desanimado, achando que a curva dele era rígida. No teste manual,
Quando ele viu e sentiu no espelho o quanto o corpo dele podia mudar com um leve direcionamento, o semblante dele mudou completamente. Ali, ele entendeu que não era uma sentença, e sim um ponto de partida. Essa percepção é transformadora. Consigo imaginar. É a diferença entre ouvir sobre uma possibilidade e sentir essa possibilidade no próprio corpo. Ok, então vocês têm esse mar de informações. A história da pessoa, o mapa 3D do corpo, como ela respira, como se move, e até um teste de como o corpo dela responde ao toque. Minha cabeça está girando só de pensar. Como vocês pegam tudo isso e transformam em algo que a pessoa possa entender e seguir? Qual é a receita do bolo que sai daí? A receita do bolo é o plano terapêutico individual, o nosso Therapy Plan. E a palavra-chave é individual. Não existe receita de bolo para escoliose. Claro. Com base em tudo que a gente coletou, nós traçamos o mapa daquela jornada específica. Definimos os objetivos, precisamos melhorar a rotação do bloco torácico, aumentar a capacidade de expansão pulmonar à esquerda, e traduzimos isso em exercícios específicos com séries, repetições, foco respiratório. Se um colete for indicado, todas as especificações para um colete 3D de alta correção já saem definidas a partir dessa avaliação. E a pessoa só recebe esse plano e vai embora? Ou o tratamento já começa ali mesmo, na avaliação? Já começa ali. Esse é um ponto crucial. A avaliação já é terapêutica. A última parte do processo são as orientações iniciais. A pessoa não sai da avaliação de mãos vazias, sabe? Ah, que ótimo. Ela já sai com ferramentas práticas. A gente ensina o conceito da postura corrigida e como aplicar no dia a dia, ao sentar para estudar, ao mexer no celular. Ela pratica os primeiros exercícios respiratórios para começar a acordar as áreas adormecidas do tronco. A ideia é que a jornada de melhora comece no minuto em que a avaliação termina. Isso é muito empoderador. A pessoa não sai só com um diagnóstico, sai com um começo de solução nas mãos. E para documentar tudo isso, o último passo é o relatório de avaliação. O que tem nesse documento? O relatório é a materialização de toda essa nossa conversa. É um documento completo, com fotos, com um mapa visual das assimetrias do corpo, a classificação do padrão da curva, os resultados dos testes e, o mais importante, os objetivos do tratamento listados de forma clara. Entendi. E serve como um guia para o paciente e para a família. Garante que todo mundo entenda o ponto de partida e para onde a gente está indo. É uma ferramenta de transparência e de parceria. O tratamento deixa de ser uma caixa preta, sabe? E se torna um projeto em conjunto. Fazendo uma retrospectiva da nossa conversa, fica muito claro que uma avaliação completa para a escoliose é um processo, investigativo, quase artesanal. Vai muito, mas muito além de um raio-x. Olha a história, a estrutura 3D, a função, a respiração, o potencial de cada corpo. Fica evidente que a personalização não é um luxo, é a única maneira de um tratamento ser realmente eficaz. Você resumiu perfeitamente. E essa abordagem muda toda a dinâmica. A pessoa deixa de ser um receptor passivo de um diagnóstico e se torna um agente ativo, um protagonista da sua própria melhora. Nosso objetivo é dar conhecimento e ferramentas desde o primeiro contato, porque o entendimento é o primeiro passo para a mudança real e duradoura. Com certeza. E isso me deixa com uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Depois de entender a profundidade e o detalhe que envolve uma avaliação como essa, como isso muda a perspectiva sobre a importância de procurar um centro realmente especializado para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento que seja de fato seu. Essa foi a nossa análise de hoje. Para continuar acompanhando conversas como esta e aprender mais sobre a conscientização da escoliose, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima!